Caros filhos, hoje nosso Senhor, Ele quer continuar a nos ensinar, pois já há 2 semanas Ele vem assim fazendo. Ele desce da montanha para estar conosco e para nos ensinar. Para nos ensinar a ter estas boas disposições para o reino, a saber ser, a saber como devemos ser internamente e agir com os outros. Mas, ao mesmo tempo que nosso Senhor faz isso, hoje, continuando o seu ensinamento, Ele quer nos prevenir de um erro. O estar envaidecido, cheios de si, elevando-se a si mesmo a algo que não é. E por isso nosso Senhor nos diz que não podemos ser cegos, fiquem outros cegos. Santo Agostinho, ele comentando esta passagem, diz que muitos judeus naquela região acorriam aos levitas para saber mais, para tirar dúvidas em virtude dos ritos e tudo mais, o que deveriam fazer. E verdadeiramente os levitas são estes que são conhecedores da Sagrada Escritura, conheciam as leis, as tradições, conheciam os anúncios que se fazia do Messias. E por isso mesmo é grave eles se fecharem e não reconhecerem Cristo, e não se abrirem ao Evangelho. Por isso Santo Agostinho diz: são cegos. Nosso Senhor chama de cegos em virtude disso, porque não sabiam abrir-se e ver a luz que diante deles estava. Mas nosso Senhor também diz: e são os seus, porque Ele diz àqueles que ali estavam ouvindo: olha, cuidado, pois na comunidade daqueles que me seguem isso também pode acontecer. Diante do ufanar-se para si, diante do querer engrandecer-se, diante do achar que são mestres. Não é assim. Não pode ser assim. Não ache que você sabe tudo e pode corrigir o seu irmão. São Beda comenta que fazer um paralelo entre o cego e aquele que tem a trave é um continuar. E quem é este? É aquele que é um pecador, guiando o outro. Mas poderíamos, diante disso, nos perguntar: mas que pecador? Todos somos pecadores. Então ninguém pode guiar ninguém, ninguém pode aconselhar ninguém. São Beda, quando apresenta o cego, ele já nos dá a resposta. O cego é aquele, por exemplo, que se ira diante de alguém que é violento. É alguém que se fecha, é avarento diante de outro que pede. Ou seja, é aquele que é prisioneiro de um pecado e quer aconselhar outro a sair daquele mesmo pecado. Este é aquele que tem a trave nos olhos. Este é o cego que quer guiar outro. Por isso nosso Senhor nos aponta que antes é necessário que nós, para não sermos hipócritas, devemos sair deste pecado, sair deste nosso vício, sair deste nosso erro, vencê-lo, para aí sim aconselhar o outro. Porque como eu posso dizer como eu saio de um erro que eu estou vivendo a outro, se eu ainda não sair deste erro? Nosso Senhor nos repreende fortemente por isso. E por isso ouvimos na segunda leitura São Paulo nos dizer que é necessário que nos revistamos de imortalidade, nos revistamos, nos transformemos, saiamos dessa condição
para estar com Deus e assim guiar outros. De fato, ao longo da nossa vida, sempre estaremos aprendendo, sempre estaremos numa condição, ainda não chegaremos à plenitude, mas podemos guiar diante deste caminho de discipulado, porque um veio para nos salvar, um veio para nos guiar, nosso Senhor. Ele verdadeiramente é santo e não é preso em nada disso. E por isso Ele é o Mestre. Nós somos discípulos. Mas o bom discípulo, como o nosso Senhor mesmo diz no Evangelho, é aquele que se parece sempre mais com o Mestre. E parecendo-se mais com o Mestre, lutando, buscando vencer contra as imperfeições, podemos levar outros ao Mestre e não parar em nós. Nós devemos entender isso. Nós somos discípulos e nosso caminho de discipulado, o modo como exercemos é levar outros a Ele, para que outros possam fazer esta experiência, se transformar, crescer, conhecê-lo e sair desta situação. É assim que damos bons frutos. Estes são os bons frutos. Por isso, nosso Senhor apresenta esse exemplo da árvore, que na Sagrada Escritura é um símbolo do homem. A árvore é este símbolo do homem. E por quê? Porque é fruto de Deus. Deus o fez para frutificar. E que frutos são esses? As nossas ações, o nosso modo de agir, os nossos atos. E vemos se somos boas ou mais aptos diante disso. O homem bom, ou seja, a árvore boa, aquela que dá bons frutos, que levam a Deus, que buscam o Senhor, frutos de santidade. Já a árvore má, o mau homem, é aquele que dá frutos que vão para longe de Deus, que se deixam prender no mundo, nas coisas do aqui e do agora, que vão para os vícios, para os pecados. O bom homem é aquele que tem seu coração em Deus, que tem sua riqueza no Senhor, no qual seu tesouro é o Senhor. E anuncia, transborda este tesouro para os outros, anunciando com suas palavras e com a vida a Deus. O mau homem é aquele que, ao contrário, sua riqueza, seus tesouros são o mundo, são os pecados, são os vícios. Suas palavras transmitem isso, levam outros a se afastar, levam outros à mundanidade. O tesouro é isso, é aquilo que nos é precioso, é aquilo em que temos por maior valor, e aquilo que damos aos outros. O que estamos dando? Nosso Senhor nos apresenta, e também a primeira leitura o faz, dizendo que devemos ter atenção ao que os outros falam, porque diante do que falam, diante daquilo que nos dão, sabemos se estes são bons ou maus. Devemos perceber, porque falamos daquilo dos que estamos cheios. O coração fala daquilo que está cheio. E ao mesmo tempo que fala aos seus, fala a nós. Porque se estamos aqui, somos dele. E devemos também aprender a nos transformar, a estar em Deus, a tê-lo como centro, a buscar estes valores. Devemos aprender a estar mais unidos ao Senhor e não ficar como os fariseus que se fecham. Devemos ser diferentes, não viver para nós, não continuar no assim,
Vemos como está o mundo hoje em dia. E diante do que vemos, temos a noção de que tantos e tantos são árvores mais, que são cheias de si, que querem vender a si. Se olharmos as redes sociais, YouTube, Facebook, há tantos que são doutores, que não têm formação qualquer, que não têm qualquer vivência, mas querem falar de tudo. Se sentem no direito de ensinar o que acham e não a verdade, o que gostam e não o que é certo. São as bobeirinhas, as besteirinhas que vão nos desviando. Devemos ser diferentes. Devemos aprender a deixar estes que são cegos e que querem guiar outros cegos, porque estes caem. Devemos ser diferentes e nos ater àquilo que nos diz o Evangelho. E também São José Maria, em uma entrevista: os que perturbam desta maneira as consciências esquecem que a vida é sagrada e tornam-se merecedores das duras censuras do Senhor contra os cegos que guiam outros cegos, contra os que não querem entrar no reino e não deixam sequer ninguém entrar. Mas como fazer? Como fazer para ser diferente? Como fazer para estar com o Senhor? São José Maria o diz, continuando nesta mesma entrevista, fala-nos: devemos buscar os conselhos dos outros cristãos bem formados, especialmente em questão de fé e moral, o conselho do sacerdote, que é uma ajuda poderosa. É necessário que busquemos aqueles que sabem e que podem nos instruir, aqueles que vão nos dar os bons conselhos, não os do mundo, não dos maus influenciadores que nada sabem e levam outros a cair, mas dos bons, que por vezes não aparecem tanto. Que os bons que nos levam à verdade, a esses devemos buscar. E também nós devemos aprender a ser bons influenciadores. Como? Quando buscamos nos formar mais, conhecer mais, estudar mais a nossa fé. É necessário a nós isso, para poder ajudar a outros. Os padres, por exemplo, passam 9 anos no seminário, com uma formação intensa, que não é meramente faculdade de filosofia e teologia, é o seminário. A vivência no próprio seminário já é um ato de formação. As formações com temáticas ao redor, tudo isso forma a fim de que possam ensinar. E por isso os padres atendem direção, e por isso os padres fazem aconselhamentos, porque tem aquela vivência. A pastoral, a vida interna, a direção que os próprios também fazem com outros padres. Tudo isso é meio de formação. Também nós devemos buscar para dar bons conselhos, para estar com Ele. Mas dentre todos, aquela que melhor sabe nos aconselhar é a Virgem Maria. Ela não tinha trave nos olhos. Ela sabe exatamente como apontar, aonde apontar, para sabermos lutar e tirarmos o cisco dos nossos olhos. Ela sempre nos dá o bom conselho de irmos àquele que é o caminho, Cristo. Acorramos a ela para que sempre mais
possamos estar mais junto dele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.